Na cidade portuária de Cesareia, entre o aroma salgado do mar e o burburinho dos mercados, existia uma casa que parecia igual a tantas outras, mas guardava um segredo silencioso, uma esperança antiga, como se cada pedra das paredes absorvesse sonhos e promessas há muito tempo sussurradas ao vento. Ali morava Cornélio, um centurião romano, mas não era um soldado comum. Seu olhar era atento, generoso, acostumado a proteger e a liderar, mas também a escutar. A rotina começava cedo, antes mesmo que a luz invadisse o interior fresco da casa. Cornélio se levantava em silêncio, atravessava o átrio, onde a brisa movia levemente as cortinas, e logo o cheiro do pão fresco se misturava ao aroma das especiarias. Ele fazia questão de repartir o pão com todos os que ali viviam e serviam. Era um lar cheio de vozes, risos, pequenos conflitos e reconciliações, mas também de orações sussurradas nos momentos mais improváveis, como se cada morador da casa carregasse uma dúvida, um desejo secreto, um pedido silencioso ao Deus dos céus. Mesmo entre as paredes de pedra fria, era possível sentir um calor diferente, uma atmosfera que misturava respeito e uma vontade quase infantil de acreditar em milagres. Apesar de romano, Cornélio era visto com admiração por muitos judeus locais. Era justo, doava aos necessitados, visitava os doentes e sempre tinha uma palavra de encorajamento para quem passava por dificuldades. Alguns até se perguntavam de onde vinha tanta bondade, como se aquele homem enxergasse algo que os outros não viam. Havia, na sala principal, um espaço simples onde Cornélio parava todos os dias para se conectar com o invisível, oferecendo orações sinceras, pedindo orientação, esperando por uma resposta clara. Ele não sabia explicar por quê, mas sentia que o Deus de Israel não estava tão distante quanto diziam. Talvez você já tenha experimentado essa sensação, a de que, em meio à rotina comum, existe uma espera secreta por algo que pode transformar toda a sua vida. Em momentos assim, pequenas atitudes ganham significado maior. Até mesmo o gesto de abrir as portas da casa para um visitante parecia carregar promessas de mudança. E foi em um desses dias, quando o sol lançava raios dourados sobre o piso de pedra, que um mensageiro do céu se aproximou. Não havia trombetas nem clarões, apenas a certeza súbita de que as orações tinham chegado ao destino certo. Cornélio ouviu um chamado que parecia ecoar dentro do próprio peito, uma orientação para buscar algo além do que conhecia. Imagine-se no lugar dele, sentindo o coração acelerar e percebendo que sua história pessoal pode, a qualquer instante, ser tocada por algo maior, inesperado, que muda destinos. O lar de Cornélio tornou-se, então, símbolo de esperança e inclusão. Não importava mais a origem, a língua ou a tradição. A promessa divina ultrapassava barreiras, alcançava o improvável, abraçava quem antes se sentia de fora. Enquanto a notícia corria pela cidade, muitos se perguntavam se não era ali, naquela casa comum, que o próprio céu estava prestes a se manifestar. É curioso como certas casas, aparentemente discretas, carregam segredos de transformação. Será que a sua também não guarda algum mistério, alguma promessa esperando para acontecer? E quando finalmente Pedro atravessou o limiar daquela casa, trazendo consigo não só a presença, mas a mensagem de aceitação e perdão, cada olhar atento, cada silêncio respeitoso, cada respiração contida ali dentro se transformou. Cornélio e sua família ouviram palavras que antes só ousavam sonhar. Palavras que misturavam esperança e pertencimento, que apagavam séculos de distância. E, naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu, não apenas sobre quem se achava digno, mas sobre todos, mostrando que não existe porta fechada para quem busca de coração sincero. Talvez, sem perceber, você esteja vivendo algo parecido,
Um tempo de espera, de perguntas silenciosas, de desejos que parecem impossíveis. E se, enquanto acompanha essa história, você sentisse que também pode ser parte de uma transformação tão grande quanto a que aconteceu ali, naquela casa de pedra, cheia de vida e de fé? Talvez, compartilhando essa história com alguém, ou trazendo seus próprios pensamentos à tona, você descubra que milagres ainda acontecem em lares comuns. O ambiente dentro da casa de Cornélio era mais do que paredes de pedra e móveis simples. O verdadeiro valor estava no que se compartilhava ali. Histórias de vidas, momentos de esperança, olhares de cumplicidade. Enquanto o aroma do azeite e das ervas frescas invadia os corredores, as pessoas sentiam que aquela casa era diferente, que abrigava algo invisível, mas poderoso. Cornélio, mesmo cercado pelo respeito dos soldados, nunca deixava de olhar para seus familiares e servos com um cuidado que era raro entre os romanos. Havia sempre uma palavra de consolo, um gesto silencioso de bondade, como se a cada dia ele plantasse sementes de esperança. Ninguém conseguia explicar, mas existia uma expectativa crescente, como se algo estivesse para acontecer, como se aquela casa fosse o palco de uma promessa antiga, prestes a se cumprir. Os vizinhos, ao passarem pelo portão, olhavam com curiosidade. Muitos até se perguntavam o que fazia daquele lugar tão especial. Em noites tranquilas, Cornélio gostava de se sentar próximo à janela, observando as estrelas. Ele pensava em sua infância distante, nas escolhas que o trouxeram até ali, e em como a fé, mesmo para quem nasceu fora do povo de Israel, podia ser como uma janela aberta para o céu. O centurião sentia uma presença sutil, como se fosse observado, guiado, como se cada pequeno gesto ali tivesse significado eterno. Você já sentiu, mesmo por um breve instante, que alguém observa cada detalhe do seu dia, não para julgar, mas para guiar e cuidar? Essa era a sensação constante na casa de Cornélio. Cada riso, cada lágrima, cada prece parecia ser registrada pelo próprio Deus. Enquanto a rotina seguia, o sentimento de esperança se tornava quase palpável. Quem entrava ali saía diferente, tocado por uma atmosfera de acolhimento. E sem perceber, aquela casa se tornava símbolo de um novo tempo. Assim como Cornélio e sua família estavam prestes a presenciar algo extraordinário, talvez o seu lar, por mais simples que pareça, também esteja sendo preparado para algo grande. Em cada detalhe, cada conversa, pode estar escondida a próxima grande virada da sua história, esperando o momento certo para acontecer. Na manhã em que tudo começou a mudar, a casa de Cornélio parecia mergulhada em uma calma diferente, como se a própria luz do dia tocasse cada objeto com mais ternura. O som dos passos no pátio, as vozes ao fundo preparando a refeição, tudo carregava uma expectativa silenciosa, uma pergunta sem palavras. Cornélio, acostumado a liderar homens, agora se via liderando uma espera, incentivando a todos a manterem a esperança acesa, mesmo sem saber o que o futuro traria. Os servos o observavam, percebendo nele uma serenidade que vinha de algo maior do que disciplina romana. Em uma dessas manhãs, enquanto as mãos se ocupavam do trabalho e os pensamentos se voltavam para o céu, algo extraordinário aconteceu. Um mensageiro celestial apareceu, trazendo uma notícia que mudaria não só a rotina da casa, mas toda a história daquele povo. O anjo falou diretamente com Cornélio, reconhecendo suas orações e generosidade, dizendo que Deus havia ouvido tudo e que uma resposta estava chegando. Imagine o impacto. Um romano, estrangeiro entre judeus, recebendo uma visita divina. O coração de Cornélio bateu mais forte, entre medo e alegria, e sua casa se encheu de um silêncio reverente, como se cada parede escutasse o sussurrar das promessas celestiais. Naquele instante, tudo fazia sentido.
Cada gesto de bondade, cada oração, cada noite de dúvida se transformava em parte de um plano maior. Às vezes, nas casas mais improváveis, é onde os milagres decidem acontecer. O anjo orientou Cornélio a chamar Pedro, um homem desconhecido, mas cuja presença traria uma mensagem de vida. A confiança foi maior que o medo. E enquanto Cornélio organizava tudo, enviando servos para buscar Pedro, talvez você se lembre de alguém especial que já trouxe uma mensagem importante para a sua vida, mudando tudo em um instante. As grandes transformações podem começar por um convite, uma porta aberta, uma conversa inesperada. Se sua casa pudesse ser cenário de uma visita assim, quem você convidaria para dentro dela? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas toda história extraordinária começa com alguém abrindo o coração para algo novo. Enquanto os mensageiros partiam apressados rumo à cidade de Jope, levando consigo o pedido de Cornélio, a casa ficava mergulhada em expectativa. Os dias seguintes pareceram mais longos, cada momento preenchido por olhares atentos à porta e sussurros de esperança. A rotina seguia, mas o silêncio entre uma tarefa e outra trazia perguntas que ninguém ousava dizer em voz alta. O que aconteceria quando Pedro chegasse? Como seria receber um homem judeu, conhecido por seguir tradições tão diferentes? Cornélio buscava transmitir tranquilidade à sua família, lembrando a todos de que eram parte de algo maior, mesmo sem compreender os detalhes. À noite, reuniam-se à mesa, partilhando histórias antigas e alimentando a fé de que o inesperado pode visitar qualquer lar, não importa a sua origem. Você já percebeu como a espera pode transformar tudo ao redor? Cada pequeno detalhe ganha um novo significado quando esperamos por algo grandioso. O som dos passos no corredor, o cheiro do pão, o vento leve trazendo notícias do porto, tudo parecia um lembrete de que milagres acontecem onde menos se espera. E naquele lar, cheio de esperança, crescia a certeza de que estavam prestes a testemunhar um novo capítulo da história. Talvez, enquanto você ouve essa história, também sinta que sua vida está à beira de uma grande mudança e que a próxima resposta já esteja a caminho, mesmo que ainda não seja possível enxergar. Em lares onde a fé cresce silenciosa, portas se abrem para o extraordinário e corações comuns são preparados para o impossível. Foi no momento mais inesperado que finalmente a visita chegou. Pedro, o discípulo de Jesus, entrava pela porta da casa de Cornélio, um homem simples, com a firmeza de quem viveu nas margens do sofrimento e da dúvida, mas com um olhar de quem também conhecia o poder da transformação. A casa de Cornélio, com suas paredes de pedra e janelas abertas para o mar, foi palco de um encontro que mudaria o curso da história. A atmosfera parecia carregada de algo novo, uma presença invisível que preenchia cada canto do lar. A família de Cornélio, ansiosa, observava cada movimento, mas também respeitava o silêncio que surgia entre os gestos e olhares. Pedro não entrou ali como uma autoridade, mas como um mensageiro de uma boa nova que estava para ser compartilhada. Ele sabia que naquele lugar a salvação não era só para os judeus, mas para todos os que buscavam com sinceridade. Cornélio, com os olhos brilhando de fé, não se conteve e caiu de joelhos diante de Pedro, em um gesto de respeito, mas também de adoração. Ele sabia que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Imagine você recebendo alguém em sua casa, alguém que tem a chave para a resposta de toda a sua vida, alguém que pode mudar tudo, transformar seus medos em esperança. Não seria um momento de pura expectativa, onde cada palavra fosse mais valiosa que ouro? Pedro, com um olhar cheio de compaixão, pediu que Cornélio se levantasse e disse: "Eu também sou homem como você." Essa frase, simples mas profunda, revelava o primeiro grande milagre daquele encontro. A humanidade compartilhada, a aceitação, o fim das barreiras.
Às vezes, as maiores transformações acontecem nos momentos mais simples, em gestos humildes que ultrapassam as convenções do mundo. O que parecia impossível estava começando a tomar forma, e o ambiente, antes silencioso, começava a vibrar com a expectativa do que viria. Como você se sentiria se estivesse naquele lugar, ouvindo palavras que quebravam as barreiras de todo um sistema? A sensação de pertencimento, de que finalmente sua vida tem um propósito, é algo que todos buscam. E naquele instante, todos na casa de Cornélio estavam prestes a descobrir que pertencem a algo muito maior. À medida que Pedro começava a falar, a casa de Cornélio se tornava mais que um lar. Ela se tornava um templo, um lugar de revelação. As palavras de Pedro eram carregadas de uma verdade que parecia atravessar os corações e tocar os lugares mais profundos da alma. Ele começou a contar sobre Jesus, sobre o amor incondicional e o sacrifício que ofereceu por todos, sem distinção. Cornélio e sua família, acostumados à hierarquia romana, estavam agora diante de uma verdade que derrubava todas as barreiras que antes separavam as pessoas, que dividiam os dignos dos indignos. Pedro não falava apenas com palavras, ele falava com o poder do Espírito, transmitindo algo que não se podia ver, mas que todos podiam sentir. O Espírito Santo começou a se mover na casa de Cornélio. Não havia dúvidas, não havia mais espaço para incertezas. À medida que Pedro falava sobre a vida de Cristo, os corações ali presentes começavam a arder com a convicção de que estavam recebendo algo mais do que uma mensagem. Estavam recebendo uma transformação. O Espírito Santo desceu sobre todos os presentes e, em um momento de profunda comunhão, a casa se encheu de uma presença tão intensa que ninguém podia negar. Era o sinal de que naquele lar a promessa de inclusão estava sendo cumprida. Imagine estar ali, participando desse momento, vendo uma mudança tão grande acontecendo diante de seus olhos. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que estava prestes a ser tocado por algo tão poderoso que mudaria tudo? Esse foi o sentimento que tomou a casa de Cornélio, quando as barreiras entre os povos e as culturas desapareceram diante da verdade do Evangelho. E foi ali, naquele lugar simples, que o primeiro gentio recebeu o Espírito Santo. Um evento que mudou a história da igreja, mostrando que o amor de Deus não tem fronteiras, que o perdão e a salvação estão ao alcance de todos, independente da origem, da raça ou do status. Você já pensou que, talvez, o maior milagre que você possa experimentar esteja ao seu alcance, esperando para se manifestar em sua vida? O Espírito Santo é a chave para essa transformação, e cada coração aberto pode receber esse toque divino. O momento de manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio não foi apenas uma experiência divina, foi uma revolução silenciosa no coração de todos os presentes. O que antes parecia uma impossibilidade, algo reservado apenas aos judeus, agora estava ao alcance de todos. Cornélio, o romano, o gentio, sentia o calor do Espírito como um abraço acolhedor, envolvendo não apenas ele, mas sua família, seus servos, todos que estavam ao seu redor. A surpresa e a alegria eram palpáveis. Era como se, em um único ato, o próprio Deus estivesse dizendo: "Você é meu também." Cornélio, com seus olhos marejados, olhou para sua casa, para sua família, e viu nela algo muito maior do que ele jamais imaginou. Ele havia sido o recipiente de algo tão grandioso, algo que transcendeu qualquer expectativa humana. E a sua casa, que até então era um simples lugar de moradia, tornou-se um santuário de fé, um testemunho vivo de que o céu não faz acepção de pessoas. Em meio ao silêncio que tomou conta daquele lar, os servos e parentes começaram a se abraçar, a se emocionar, a entender que aquela experiência seria lembrada por gerações. E no fundo de seus corações, eles sabiam que a partir daquele dia, o mundo jamais seria o mesmo.
Eles haviam sido os primeiros a experimentar o que muitos ainda achavam impossível: a inclusão do gentio no reino de Deus. Talvez, enquanto você ouve essa história, comece a refletir sobre o poder da transformação. Às vezes, estamos tão acostumados com nossos próprios limites, com as fronteiras que nos colocamos, que não conseguimos perceber que, quando abrimos o coração, o impossível se torna possível. A casa de Cornélio não era mais um simples refúgio, mas o ponto de partida de uma nova era para a igreja. E essa transformação foi tão profunda que não apenas os corações dos gentios foram tocados, mas a própria igreja, em sua totalidade, passou a entender que o amor de Deus não conhece barreiras. Quem diria que a mudança começaria ali, naquela casa de pedra e oração? Você já pensou que no seu lar algo extraordinário também pode acontecer? Que assim como na casa de Cornélio, seu coração e sua vida podem ser o palco de uma transformação divina? Não subestime o poder de um simples gesto de fé. Deus pode estar prestes a fazer algo grandioso no seu lar também. À medida que o Espírito Santo se manifestava na casa de Cornélio, algo ainda mais profundo acontecia. Uma nova percepção da graça e da salvação estava nascendo, não mais limitada a um povo ou a um lugar. Cada palavra de Pedro, cada ação de fé, estava quebrando barreiras que foram erguidas ao longo de séculos. O chão da casa de Cornélio agora estava consagrado, não apenas pela presença do Espírito, mas pela verdade que havia sido proclamada. A salvação não tinha fronteiras. Cornélio e sua família estavam diante do milagre da inclusão, não como uma exceção, mas como uma promessa cumprida, algo que Deus planejou desde os primeiros dias. A casa que antes era simplesmente o lar de um centurião romano, agora se tornava o símbolo de um novo começo para todos os gentios. Era ali que a divisão entre os povos, entre judeus e gentios, estava sendo superada. E quando Pedro viu que o Espírito Santo havia descido sobre todos os presentes, ele entendeu que não havia mais como resistir àquilo que Deus havia feito. Ele sabia que o Evangelho não poderia mais ser contido. Era um novo tempo, um novo mover de Deus. E Cornélio, aquele homem de fé e generosidade, era agora um instrumento dessa transformação. O coração de Pedro se encheu de alegria ao ver aquela cena. Ele viu em Cornélio o exemplo perfeito de que quando um coração está disposto a receber, Deus derrama sua graça sem reservas. Naquele momento, Pedro sentiu que sua missão tinha se expandido, que o alcance do Evangelho tinha se ampliado para além das fronteiras que ele imaginava. E com isso, ele se voltou para os presentes e disse: quem pode impedir que estes recebam as águas do batismo, já que receberam o Espírito Santo como nós? Pedro não hesitou. Ali, naquele lar transformado, onde a esperança havia sido renovada, o batismo foi oferecido e todos foram imersos na água, selando para sempre aquele momento de aceitação divina. E, enquanto todos se preparavam para a cerimônia, uma sensação de paz tomou conta de todos os presentes. Era como se naquele batismo uma nova identidade fosse dada a cada um deles, uma identidade de pertencimento ao reino de Deus. O lar de Cornélio agora era uma representação viva do que o amor de Deus pode fazer. Ele transforma, ele inclui, ele reúne os que antes estavam dispersos. E como você se sentiria se soubesse que também faz parte dessa promessa de inclusão e transformação? Será que você se sentiria acolhido e envolvido pela mesma graça que alcançou aqueles que, na época de Pedro, estavam distantes do reino? Porque assim como Cornélio e sua família, cada um de nós tem a oportunidade de viver essa experiência de pertencimento, de receber o toque transformador de Deus. Não importa o nosso passado, nossa origem ou nossas limitações. Quem sabe, esse seja o momento de você abrir seu coração e permitir que a graça de Deus o envolva também.
O que aconteceu na casa de Cornélio não foi apenas um evento histórico, foi uma mudança radical no entendimento da fé, da salvação e da inclusão divina. O Espírito Santo desceu de maneira gloriosa, não apenas tocando as vidas daqueles que ali estavam, mas também impactando toda a igreja primitiva. Aquela casa simples se tornou o ponto de partida para uma nova era, onde as portas do Evangelho se abriram para todos, sem exceção. A inclusão dos gentios no reino de Deus não foi um erro, nem um acontecimento isolado. Foi uma marca indelével da graça imensurável de Deus, que alcança o ser humano em toda a sua diversidade, sem distinção de raça, origem ou história. Cornélio, com seu coração aberto, se tornou um símbolo dessa inclusão, e sua casa, agora marcada pelo batismo e pela presença do Espírito, passou a ser um marco de transformação para todos os gentios. Hoje, ao olhar para a casa de Cornélio e o impacto que ela causou, somos lembrados de que Deus nunca faz acepção de pessoas. Não importa quem você seja ou de onde venha, a graça divina está disponível para todos. Assim como a casa de Cornélio foi transformada pela presença de Deus, sua vida também pode ser tocada por essa mesma transformação. Às vezes, estamos à espera de um milagre, de uma mudança, de uma resposta divina, mas a verdadeira transformação começa quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós e nos guie. Assim como Cornélio abriu as portas de sua casa para o Evangelho, você também pode abrir as portas do seu coração. A história dele não terminou naquela casa. Ela se espalhou, tocou vidas e continua a inspirar até hoje. E a boa notícia é que você também pode fazer parte dessa história. Hoje, a promessa de Deus é a mesma. Ele está disposto a transformar a sua vida, a sua casa, o seu coração. Está na hora de você permitir que o Espírito Santo faça a diferença em sua jornada. Não importa onde você esteja agora, o que importa é que Deus te vê, te conhece e te chama para uma vida de transformação, como fez com Cornélio. Agora, se você se sentiu tocado por essa mensagem e acredita que o amor de Deus não tem limites, não deixe de compartilhar essa história com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e não perca nenhuma história transformadora como esta. Comente abaixo o que mais tocou seu coração, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer esse poder transformador. Não deixe que essa mensagem pare de circular, porque ela pode ser a chave para mudar a vida de alguém, assim como a vida de Cornélio foi transformada. O poder da salvação não tem fronteiras. E agora, mais do que nunca, a hora de espalhar essa boa nova é agora. Se você acredita que o Evangelho deve ser compartilhado, não perca tempo. Clique em inscrever-se, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos fazer essa mensagem alcançar cada coração que precisa ouvir essa boa notícia.